O arrebatamento é quando, antes, após tudo, vamos deixar de repetir e estudar os minuciosos detalhes que diferem a parousia de Cristo à Igreja, da parousia de Cristo ao mundo. Isto é nítido continuar a dizer, repetindo a falácia de a doutrina do arrebatamento não tem 200 anos. É um mico hoje, e sempre foi para os devotos mais fervorosos. Pesquisem por Irineu de Lyon, Efraim o Sírio, outros também do segundo e terceiro século, entre os pais da Igreja, com comentários e visões sugestivas, pré-tribulacionista, visto que não havia ainda estes termos, que intitulamos posteriormente. Efraim, 306 a 373, depois de Cristo, disse: pois todos os santos e eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que está para vir, e são levados ao Senhor, para que não vejam em tempo algum a confusão que sobrecarrega o mundo por causa dos nossos pecados. Inclusive Paulo ensinou os irmãos de Tessalônica, em sua segunda carta, a este respeito. Voltem a ler a primeira carta, o que ensinei quando estive com vocês. 1 Tessalonicenses 4, fala do arrebatamento. Arpazô. 1 Tessalonicenses 5, fala do dia do Senhor que sucede. 2 Tessalonicenses 2, ele diz que pensar que o dia do Senhor chegou trazia perturbação. Dia do Senhor, desde o Eit, é tratado como um tempo inicialmente de juízos divinos sobre a terra, as nações, e principalmente tempo de angústia para Jacó, isto é, a grande tribulação. Segundo João, foi neste intervalo, quando ele foi arrebatado aos céus, num som de trombeta, por uma voz lhe chamando. Apocalipse 4, quando dali vê todo o desenrolar do que estará acontecendo aqui, neste período. Os salvos mais próximos do trono de Deus são apresentados a João, em Apocalipse 5, mostrando sua rendição e suas coroas perante do Cordeiro, ou seja, o galardão de muitos dos santos que ali estavam agora, foram entregues. Isto é chamado no estudo bíblico de Bema, o tribunal de Cristo, significando que o arrebatamento já havia acontecido. E testificando disto, em Apocalipse 19, a igreja aparece não mais como noiva apenas uma moça que está para se casar no Arpazô, após a tribulação, mas também já diante do trono galardoada com suas vestes que são puríssimas, em linho fino e resplandecentes, da glória de Deus, que são as obras de justiça dos santos. E portanto, quando, no fim, a igreja for repentinamente apanhada daqui, disse, haverá tribulação tal como não houve desde o princípio, nem haverá jamais. Primeira e segunda ressurreição são títulos dados para a ressurreição dos justos que ocorre mais de uma vez, e ressurreição dos ímpios, que ocorre apenas no juízo do trono branco. Israel é o povo e exército físico do Deus vivo. A igreja é um exército espiritual. Não há um anacronismo entre Israel antigo e a igreja hoje, mas há distinção de grupos. Irineu de Lyon, 130 a 202 depois de Cristo, em sua obra monumental contra heresias, disse: e, portanto, quando no fim a igreja for repentinamente apanhada, assunta daqui, disse: haverá tribulação tal como não houve desde o princípio, nem haverá jamais. O pastor Hermas, de 140 depois de Cristo, no livro 1, visão 4, disse: vós escapastes de uma grande tribulação por causa da vossa fé, e porque não duvidastes, na presença de tal fera. Ide, portanto, e contai aos eleitos do Senhor as suas grandes obras. E dizei-lhes que esta fera é um tipo da grande tribulação que está para vir. Se, portanto, vos preparardes, podereis escapar dela. Cipriano de Cartago, 210 a 243 depois de Cristo, em tratados sobre a mortalidade. Ele disse: nós que dizemos que o mundo é o nosso inimigo, deveríamos desejar ser libertados o mais rápido possível e ser entregues ao nosso Senhor. A igreja é entregue e retirada antes que a tribulação venha. Efraim, o sírio, no seu sermão sobre os últimos tempos, o anticristo e o fim do mundo, disse:
Pois todos os santos e eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que está para vir, e são levados ao Senhor, para que não vejam em tempo alguma confusão que sobrecarrega o mundo por causa dos nossos pecados. Victorino de Petal, em 304 d.C., no seu comentário sobre o Apocalipse, ao falar sobre as duas testemunhas e as pragas, ele sugere que a igreja é removida para que os juízos de Deus caiam sobre os ímpios, disse. E as 6 trombetas indicam os desastres que virão sobre o mundo, mas a igreja será removida da presença destes males. Resumo da defesa histórica e iminência. Eles criam que Cristo poderia vir a qualquer momento, isenção da ira. Eles diferenciavam a perseguição romana, tribulação comum, da ira de Deus, grande tribulação. Antiguidade, o argumento de que Darby inventou isso em 1830 é historicamente desonesto, pois o que Darby fez foi organizar sistematicamente o que já estava em embrião desde os apóstolos. Negar isto é descrer do fato e da própria Escritura. Ouçam mais, meditem, envie para o seu amigo que gosta de Bíblia e história. Shalom Yadom, Yeshua, a paz do Senhor Jesus.